Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre sinais dentro dessa jornada de chama gêmea. Tem bastante coisa pra falar. Como sempre, a gente vai fazer um vídeo aqui bem fluido, vamos ver o que sai. E hoje o Charlie resolveu amassar pãozinho bem na hora de gravar o vídeo. Eu tô adorando, porque eu sempre gosto quando ele resolve ficar perto de mim. E tá aqui. Vamos lá. Gente, eu preciso falar sobre sinais porque, primeiro, amanhã eu vou gravar uma aula sobre esse assunto, inclusive é uma aula paga, vai estar disponível na Hotmart. Quem quiser acessar essa aula, vê aqui na descrição do vídeo que provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já vai estar gravado e é só você clicar, acessar e conhecer bastante coisa sobre esse assunto. Eu gosto de falar das coisas sempre num formato muito didático, que qualquer pessoa consiga entender, então eu vou dar uma introdução aqui para vocês e vou falar dessa questão dos sinais. Quando a gente está relacionado com a espiritualidade, quando a gente está dentro dessa jornada de chama gêmea ou não, enfim. Vamos conversar sobre isso. Gente, por que eu decidi fazer uma aula paga ensinando várias coisas sobre sinais? O nome do workshop, né, eu chamei de workshop, a gente não vai ser uma aula de 1 hora, acredito que vai ter, a gente vai passar de 1 hora aí. É vida oracular. Por quê? Porque a gente pode encarar a vida como um grande sistema de oráculo. E as pessoas acham que oráculo é só o tarô, é só o baralho cigano. E vocês sabem que eu sou professora de tarô, sou professora de baralho cigano. Mas, no final das contas, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de interpretar. Eu gosto de interpretar o mundo, a vida. Eu gosto de dar significado às coisas. Quando eu estava no mestrado, na psicologia, se eu já tiver contado essa história pra vocês em outro vídeo, me perdoem, né? Eu vou ser bastante repetitiva aqui, então tenham um pouquinho de paciência. Eu tava em depressão e eu conversei com uma amiga minha, a Fernanda, e a gente sempre se ajudava ali no mestrado. Foi uma pessoa assim incrível que passou pela minha vida. Sempre que a gente se fala é muito bom. Ela me visitou em Tianguá, quando eu morava em Tianguá, enfim, é uma pessoa muito maravilhosa. E aí eu disse, Fernandinha, eu não vejo sentido em nada. Eu não vejo sentido em nada, eu não vejo sentido na vida, eu não sei o que eu tô fazendo, não sei por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. E ela falou assim, mas a vida não tem sentido mesmo. É a gente que atribui sentido a ela. E, gente, quando ela falou isso, foi tão interessante porque virou uma chave, assim, né? Nossa, então é a gente que atribui sentido à vida. Que interessante. Que interessante saber disso, não é mesmo? Mas o que muda saber disso? Muda que se a minha vida não tem sentido é porque não estou dando sentido a ela. Então, se eu não estou dando sentido a ela, alguma coisa precisa ser feita. Se está me incomodando que essa vida não tenha sentido, algo precisa ser feito e tem que partir de mim. Eu preciso dar sentido à minha vida. Então, a gente começa nessa busca, eu comecei nessa busca por sentido, né? E eu ia fazendo tudo que a vida me colocava diante de mim para fazer. Eu sou assim até hoje, faz parte do meu perfil. Inclusive, para quem gosta de ferramentas de autoconhecimento e tudo mais, eu descobri que isso tem a ver com a minha energia. Quem estuda o desenho humano fala sobre isso. A pessoa que eu prefiro, assim, disparado falando sobre esse assunto é a Ariane Fontainha. Também vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês conhecerem. E aí eu descobri que isso faz parte da minha energia, né? Responder à vida, responder às necessidades do mundo ali, pegar os meus conhecimentos e oferecer algo para o mundo. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? Comecei a buscar esse sentido. Em 2016, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer um concurso público. E esse concurso público era para passar para ser professora de filosofia. Então eu comecei a estudar com uma amiga, isso era assim, depois, mais ou menos agosto, talvez, de 2020, não, desculpa, gente, de 2016. Eu comecei a estudar com a Alexandra, minha amiga. A gente já era professora, a gente já deu aula, né, na escola juntas e tudo, e a gente começou a estudar juntas para essa prova. E a gente estudava dia e noite, e a gente virava a noite estudando. Eu ia pra casa dela, a gente passava o dia, aí virava a noite, e aí tomava café da manhã estudando, e aí ia atrás de amigos que sabiam de determinados assuntos que a gente não dominava tão bem, e eles ensinavam pra gente. Então, assim, tudo que eu fazia era pra conseguir passar naquele concurso. Mas olha o que é que eu queria. Na verdade, eu queria passar no concurso porque o meu sonho era ir morar na cidade de Tianguá, no Ceará. Se você tiver curiosidade, procure Tianguá. E procure, assim, belezas naturais de Tianguá, Serra da Ibiapaba,
sei lá, coloca aí Cidade Viçosa, no Ceará, é a região que eu morei, eu sonhava em ir para esse lugar, porque eu não gosto de lugares quentes, me faz muito mal. E a temperatura na serra é bem melhor. Então fazia ali 19 graus, 20 graus, 21 graus. Pra mim era bem mais tranquilo do que Fortaleza, que é pra lá de 30 o ano inteiro. Então eu comecei a ficar obcecada por isso. Eu queria passar naquele concurso. E a Alexandra passou e eu não passei. Eu até brinquei com ela, você tem a obrigação de passar nesse concurso, pelo tanto que a gente estudou, você tem a obrigação de passar por mim e por você. E ela passou. Mas eu não passei. E foi bem interessante porque quando eu recebi a notícia de que eu não tinha passado, eu tava... Desde de janeiro de 2016, eu tinha decidido que eu ia sair da depressão, não sabia como. E aí eu fiquei assim, cara, que coisa, eu não passei, né? Só que eu tirei uma cartinha de um oráculo, foi o primeiro oráculo que eu tive, era um oráculo de mandalas. E aí eu tirei uma cartinha desse oráculo, tinha assim, manifestação. E dizia algo como, os seus sonhos vão se realizar, se manifestar, se concretizar. E eu gostei muito daquilo, só que quando eu recebi o resultado do concurso, eu fiquei assim, gente, não faz o menor sentido, né? Tá aí, eu tinha o sonho de ir pra Tianguá e eu não vou realizar esse sonho. Detalhe, se eu tivesse passado do concurso, eu não teria ido pra Tianguá. Não tinha vaga pra Tianguá, pra professor de filosofia. Anota isso aí. E aquela mandala, aquele oráculo, trouxe uma informação. Eu iria manifestar os meus sonhos. E qual era o meu sonho? Ir para Tianguá. O meu sonho não era ser professora de filosofia, assim, no meu íntimo, não era essa a principal coisa, ser professora de filosofia concursada. No meu íntimo era morar em Tianguá, né? Ser feliz, ser próspera em Tianguá. Gente, foi muito interessante, porque eu não passei. E aí eu fui terminar o mestrado, a minha orientadora maravilhosa me liberou para fazer o mestrado, para estudar para essa prova, mas aí não passei, eu disse, professora, vamos voltar para o mestrado. Terminei de escrever a dissertação, defendi. E aí, quando foi ali que eu defendi, eu ainda fiquei um tempo em Fortaleza, me curando, fazendo terapia, fazendo vivências, indo para sessões de constelação familiar, que não eram minhas, mas eu entrava em ressonância ali no campo e minha vida já começou a se mexer bastante. Fiz algumas vivências. E aí teve um dia que, depois de uma vivência que eu fiz, muito interessante, a gente foi um dia que a gente teve que contar, éramos mulheres, e a gente contava sempre, de 15 em 15 dias a gente se reunia e contava como que tinha sido a nossa história de 7 em 7 anos. E eu tava falando dos meus últimos 7 anos e tava ali muito chateada porque eu me sentia dependente financeiramente, eu me sentia dependente emocionalmente, eu me sentia muito mal. E eu tava muito triste, muito chateada mesmo. E eu chorei, eu surtei. Nossa, eu surtei nesse dia. E a gente fez a vivência e todo aquele sentimento que veio, a ideia era a gente jogar ali num fogo imaginário. Você pode fazer isso em casa, inclusive. Se você conseguir perceber que você acessou toda uma raiva, toda uma frustração, toda uma coisa, visualiza que você tá enviando isso para um fogo que transmuta essas energias. Eu fui para casa, né, bem mais aliviada, bem mais tranquila, e quando eu cheguei em casa, nesse dia, vários amigos, vários, mandaram mensagens de editais que estavam abertos para professor de filosofia, vagas em faculdades, enfim, várias coisas. Só que, na época eu tinha terminado o namoro, mas eu ainda estava morando com meu ex-namorado, não tinha me organizado na vida ainda, não tinha como sair de lá, enfim. E aí ele disse assim, Débora, vamos te ligar. Atende, porque o DDD é 88, que é do interior do Ceará, e normalmente tu não atende, então já fica sabendo aí que é pra ti mesmo. E me ligaram e perguntaram, olha, a gente tá precisando de professor de filosofia, a gente se informou com ele se ele poderia lotar essas vagas, mas ele não tem tempo, e a gente queria saber se você tá disposta a vir aqui fazer uma seleção. Eu disse, onde é? Em Tianguá. Aí assim, gente, né? Nessa hora, eu fiquei assim, vou. Aí eles, mas a gente só tem uma disciplina pra lidar, isso dá mais ou menos uns 400 e poucos reais. Isso é o que você vai acabar gastando pra ficar indo e voltando. Será que você tá mesmo interessado? Eu disse, sim, estou. Mas a gente não tem como te garantir que a gente vai te dar mais disciplina se você passar. Eu disse, mas eu estou interessada. Mas aí ele começou a colocar um monte de defeito, eu disse, moço, vamos fazer o seguinte, eu estou interessada, nem que eu trabalhe de manhã, de caixa de supermercado, até de tarde, de noite, eu seja professora de filosofia, eu vou para Tianguá.
Gente, eu não tinha nada, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura, eu não tinha... Eu fiquei de favor num lugar lá, assim, durante uns dias, até eu ficar num kitnet. Mas eu era a pessoa mais feliz do mundo. Até que aconteceu uma situação que me deixou muito abalada emocionalmente. E eu fui fazer a minha própria constelação, que eu tava indo só vendo a constelação das pessoas, participando, contribuindo, mas eu fui fazer a minha constelação familiar. E aí eu entrei numa fase da minha vida em que eu me sentia viva, plena, feliz. Até quando eu tava triste, até quando eu tava vivenciando os meus lutos, até quando eu tava arrasada, eu tava feliz, mas eu tava feliz. Eu tava tão feliz, eu tava me sentindo tão viva. E eu tava em Tianguá. Então, assim, aquela cartinha lá do comecinho da mandala que dizia manifestação, a palavra manifestação, ela tava correta, né? Era sobre eu realizar esse sonho que eu tinha de ir pra Tianguá. E eu sei, depois eu fui entender por que eu queria tanto ir pra Tianguá. Algumas coisas na minha vida só aconteceram porque eu estava morando em Tianguá. E são coisas importantes, pessoas importantes que eu conheci, enfim. E aí, gente, por que eu tô contando tudo isso, né? Porque aquele oráculo ali me deu uma informação. E eu ignorei, eu disse, não, deixa quieto, né? Deixa pra lá, nada a ver, e deixa quieto. E fui viver a vida. Fui viver a vida como dava ali, né? E, gente, que acontece? Depois que eu fui pra Tianguá, eu resolvi que eu ia voltar a me conectar com a minha espiritualidade. E nessa época, eu descobri o Theta Healing. E eu fiz 3 cursos de Theta Healing no primeiro semestre de 2018. Já no primeiro curso de Theta Healing, a gente aprende a se comunicar com o nosso anjo da guarda. E eu aprendi a me comunicar com o meu anjo da guarda e fiquei obcecada por aquilo. E eu comecei a ouvir com muita clareza mensagens muito elaboradas sobre os meus processos, sobre as minhas situações. E naquele dia que terminou o curso, eu gostava de ir pro shopping depois da aula, né? E nesse dia eu fui pro shopping e fiquei lá e vi um índio. Um índio americano, né? Aqueles com roupas bem pesadas ali, bem... que nem aquelas pessoas do norte dos Estados Unidos, Canadá, aquela região ali. E eu fiquei encantada, enfeitiçada, e eu fiquei, gente, e eu comecei a ouvir, esse índio é seu, ele representa uma parte da sua egrégora de mentores espirituais e tal, não sei o que. Eu disse, gente, mas eu não tenho dinheiro pra comprar esse índio agora, mas ele vai ser seu. E aí, uns meses depois, eu fiz a sessão eu fiz o curso do avançado, deu uns 2 meses eu fiz o avançado. E o índio tava lá. Eu disse, agora você vai comprar o índio. Eu disse, mas eu não sei nem se eu tenho crédito suficiente. E, gente, eu acho que eu não sabia mesmo, porque o preço do índio era mais ou menos o valor que eu tinha de crédito para parcelar e tudo. Eu realmente não sabia se era exatinho, se ia faltar alguma coisa, enfim. Então, eu cheguei na sexta-feira e vi o índio. Quando eu cheguei no sábado para comprar, para ver se eu ia conseguir comprar mesmo, né? Eu não vi na vitrine. Eu disse, puxa, ainda venderam. Aí eu ouvi, não venderam. Ele é seu. E eu disse, nossa, será? E eu entrei. Moça, tinha um índio ali na vitrine. Ela, moça, ele não tá mais lá, porque ontem um rapaz veio aqui pra comprar e ele tentou todos os cartões dele. Ele tinha crédito, ele tinha dinheiro na conta, ele tinha tudo e não conseguiu. Não conseguiu comprar o índio. E aí a gente colocou ele lá em cima. E aí eu olhei pro índio e ele disse, é seu. Desde o começo ele é seu. E eu disse, moça, eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente pra comprar ele, mas eu queria ver se eu tenho, se eu tiver, eu já levo ele hoje. E eu tinha, gente, o dinheiro exatinho. Devia ter passado, sei lá, uns R$2. E eu tinha o dinheiro praticamente exato. Eram 600 e pouco na época. Gente, você tem noção disso? E a partir dali, muitas coisas desse mentor mais próximo foram acontecendo, né? Eu fiz um curso de leitura de chakras e quando eu fui fazer uma sessão de leitura de chakras com a professora, a primeira coisa que ela me perguntou foi, você sabia que tem um índio que sempre lhe acompanha? Sim, sabia. E de lá pra cá, várias sessões com pessoas diferentes que não se conhecem nem nada, quando vão fazer alguma coisa mais profunda que acessam a minha egrégora, você sabia que tem o índio 6? Eu sabia. Eu sabia, eu sei desde aquela época. E ele me mostrou vidas passadas, então outra habilidade que eu adquiri, né, nessa jornada, atendendo muito com Theta Healing, que se transformou na sessão Espelho Mágico, foi acessar vidas passadas. Então, eu acesso vidas passadas com muita facilidade. Quando, claro, isso é permitido pra mim, mas é com muita facilidade.
mesmo. Às vezes eu fecho o olho aqui e já vem a informação toda. Então, aquilo foi se aperfeiçoando em mim, né? Várias coisas que me conectavam com a espiritualidade. Então eu ia vendo alguns sinais e coisas do meu dia a dia iam aparecendo ali pra mim e eu ia fazendo relações, né? Às vezes um lobo, que na época eu também comprei um lobo. Depois eu assisti um filme que mostrava indígenas e tinha um lobo no filme. E aí tinha uma dica de qual era a relação que eu tinha tido com esse índio que é meu mentor e tal. E ele só me mostrou realmente um pedaço de uma vida que nós vivemos numa sessão com uma pessoa específica que a gente tinha um resgate para fazer espiritual nessa vida. E impressionante, vieram todos os detalhes. Gente, é isso, né? É isso. Então, desde criança, sempre me chamou a atenção tudo que tinha a ver com os indígenas norte-americanos. Tudo. Tudo. Né? Então, assim, eu tô assistindo Pica-Pau, se eu vejo aquele índiozão com aquela capa bem grandona, eu ficava encantada. E a gente pode dizer assim, mas é porque você assistia no desenho. Sim, mas eu via coisas de desenho japonês, por exemplo, o tempo todo. Muitos colegas gostavam, mas eu nunca me identifiquei com a cultura do Japão como eu me identificava com a cultura indígena americana. A gente se identifica com coisas diferentes e não é à toa isso, a nossa ligação com os lugares, com outras culturas. Não é só porque a mídia tá ali mostrando aquilo ali, porque a mídia mostra muita coisa, mas tem os otakus, por exemplo, que amam cultura japonesa e tem pessoas que amam cultura celta e tem pessoas que amam a cultura japonesa e a cultura celta, exemplo, sabe? Assim, mas essas coisas com as quais a gente se identifica, elas mostram coisas que estão dentro da gente. Mas enfim, a gente tá aqui no canal de Chama Gêmea, eu já tô há 15 minutos falando sobre sinais e não tô falando da chama gêmea final, né? Mas eu dei essa introdução para vocês, para explicar para vocês como que essa coisa simbólica acontece na minha vida. As coisas no meu dia a dia, na minha vida, tem muito significado, né? Tem muito significado. Então, coisas que eu ganho, por exemplo, esses divertidamente aqui. Eu só tenho dois bonequinhos do Divertidamente. A tristeza e a raiva. Olha que interessante, né? E por que eu tenho a tristeza e a raiva? Porque na época que eu estava em depressão, eu ganhei a tristeza, porque eu fiquei apaixonada pela tristeza, eu me identifiquei com a tristeza, eu entendi a tristeza, né? E a raiva, tinha uma pessoa na minha vida na época que eu associava total à raiva, assim, meu Deus, mas é raiva todinha. E aí era uma pessoa que eu amava muito, ainda amo muito, mas é uma pessoa que já não tenho contato há 6 anos. Mas era assim, a cara dele era essa raiva, né? E assim, era isso, né? Era a tristeza e a raiva. Então essas duas figuras aqui representam o meu estado de espírito, né? Ou pelo menos a tristeza, na época que eu tive depressão. Então se você olha pra minha estante aqui, você vai encontrar vários elementos que falam sobre mim. Obviamente, eu estudei na psicologia, no mestrado na psicologia, sobre o processo que a gente estudou, né? Um conceito que eu estudei, que a minha orientadora colocou como pseudo-individuação, que essa falsa individuação, né, sensação de individuação a partir dos objetos de consumo, que, eu sou parecida com a bonequinha tal, eu sou parecida com o bonequinho tal, eu me identifico tal, sendo que a individuação, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Enfim, então aqui são conceitos da psicologia, isso aqui eu estudei no mestrado e existe isso, né? Mas existe também, obviamente, essa relação que a gente faz com tudo que está ao nosso redor. Porque, lembra do que a gente conversou lá com a Fernanda, né? A gente atribui significado às coisas. E aí eu fui percebendo e começando a ter uma habilidade muito grande em perceber sinais e me comunicar com a minha egrégora, com os meus mentores, de algumas formas específicas. Então, por exemplo, eu combinei com a espiritualidade já bem no comecinho das minhas primeiras experiências ali me comunicando, que quando eu estivesse distraída e eu estivesse pensando sobre algo ou falando sobre algo e visse uma folha caindo, eu não posso estar procurando, deixa eu ver se tem alguma folha caindo aqui. Não. Se eu estiver falando, se eu vejo uma folha caindo do nada, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando ou no que eu estou pensando. Por quê? Porque aquilo ali é importante. Então, enquanto eu morava lá em Tianguá,
sempre que eu tava andando, os meus alunos da faculdade, né, eles diziam, professora, larga o celular, porque pra onde eu tava, até hoje, gente, eu sou assim, você vai me encontrar, eu tô sempre mandando um áudio pra alguém, eu tô sempre conversando, Vênus em Gêmeos, Sol em Gêmeos, Júpiter em Gêmeos, Lua em Gêmeos, você vai me ver falando sempre. Então eu tô sempre mandando áudio pra alguém, eu tô sempre ouvindo áudio de alguém, e os meus alunos, professora, salta esse celular, né? E às vezes eu tô aqui falando áudio pra alguém, aí eu reparo meu folhinho caindo e eu reparo no que eu estou falando ali. São sempre coisas muito importantes. Então foi um combinado meu. E essa folha é algo que me chama a atenção ali, porque do nada, né, eu observei. E por que a folha? Porque nenhuma folha cai se não for pela vontade de Deus. Então, não é uma folha porque é uma folha aleatória, é uma folha porque fala de transformação, fala sobre a modificação de um estado, aquilo que, né, antes estava ali na árvore, caiu, então o estado se modificou, fala de transformação, fala sobre também a minha primeira versão do porquê a folha, né, foi isso, nenhuma folha cai se não for pela vontade de Deus. Então, se a folha caiu ali, eu tô falando aquilo ali, deixa eu ouvir o que é que eu tô falando, deixa eu ouvir o que é que eu tô vivendo, deixa eu prestar atenção, né, no contexto que tá acontecendo aqui. Hoje, já mudou. Como eu moro num lugar que tem mais flores, né, eu vejo mais flores, já mudou. Agora é flores também e frutas também. Então, quando eu tô andando, que cai folha, cai flor e cai fruta, eu tô dizendo, gente, hoje tá abundante o negócio. Mas partiu desse princípio, né, de nenhuma folha cai se não for pela vontade de Deus. Então, o que tá acontecendo tem que acontecer. E aquilo ali é uma confirmação de que tá tudo certo na hora certa, do jeito certo. E eu não preciso ficar me questionando, será que, será que, será que? Porque eu sou muito racional. E eu sou uma pessoa que precisa dessas confirmações. Só que o que acontece? As pessoas, nessa época, né, eu me envolvi com uma pessoa, e aí aqui eu vou falar, né, gente, falando sobre a minha história, e eu preciso falar sobre isso, é muito difícil falar sobre essas coisas, porque eu tô me expondo muito aqui, eu tô expondo a minha história aqui pra vocês, então não é fácil, mas eu sinto que, quando a espiritualidade diz, conte a sua história, conte o que aconteceu, então eu tenho que fazer isso. Né? Então eu me envolvi com uma pessoa em que a nossa conexão era muito forte nessa questão espiritual. Então ela é uma pessoa católica, eu não tenho religião, mas a gente começou a se conectar por essa via. Então a gente conversava muito e falava sobre lei da atração, manifestação. Eu atendia essa pessoa com as minhas sessões e tudo mais, e aprendi muito nesses atendimentos. E a gente ficou algumas vezes ali no primeiro semestre de 2018 e tivemos um afastamento. E uma amiga minha falou assim, que também ouvia o anjo dela e tudo mais, ela disse assim, vocês vão voltar a falar, é meio profética, meio vidente, aí eu comecei a ter uma rejeição com essa história de vidência, mais ou menos por conta dessas coisas que aconteceram. Ele vai voltar a falar com você, e é sobre questões de espiritualidade. Eu fiquei, nossa, então tá, né? Isso era junho, a gente não se falou mais, a gente teve um afastamento sério, mas, sei lá, em agosto, acho, setembro, ele me mandou uma mensagem. Ei, meu anjo da guarda, tem alguma mensagem pra mim? Eu disse, nossa, lembrei do que a minha amiga tinha falado, né? Ele vai voltar a falar com você e é sobre questões de espiritualidade. Eu disse, tem, vou ouvir. E eu ouvi. E aí, a partir dali, a gente voltou a se falar e muito nessa coisa da espiritualidade. Por termos uma ligação muito forte com essa questão da espiritualidade, eu fantasiei o meu ego, o meu desejo de viver uma coisa especial, a minha fantasia ali mesmo, como ser humano que tem ascendente em câncer, tem Marte em câncer e se apaixona assim, né? Opa, tá apaixonado? Eu comecei a fantasiar aquela relação ali. Então, e eu ouvia, né? Só o que eu queria dos meus mentores, né? Só o que estava confirmando que aquilo realmente era uma conexão especial, sim, era uma conexão especial. Que essa pessoa tinha algum sentimento por mim, sim, essa pessoa tinha algum sentimento por mim, que lá na frente, inclusive, foi confirmar isso, me falou com todas as letras. E tudo que eu ouvia ia fazendo sentido. E aí eu começava a procurar sinais, né? Eu começava a ver sinais em tudo, e tudo tá me dizendo algo sobre isso, e aquilo me deixava presa na relação com aquela pessoa. E a vida foi passando, 2018 passou, 2019 eu vivia coisas importantes na minha vida, mas que eu ainda permanecia presa àquela situação com aquela pessoa. Eu já falei essa história antes, mas aí vocês vão captando aqui mais informações sobre as histórias na medida em que eu vou contando e trazendo os contextos. Em abril de 2019, a minha amiga, a gente fez uma sessão, a gente visitou a vida passada em que a gente se viu, eu, ela e ele,
E ela viu que... Eu lembro que eu não sei, gente, se eu matei ela na outra vida ou se eu matei ele. Eu só sei que a gente era uma família e eu tinha muito ciúme da relação deles dois. Detalhe, nessa vida aqui, nessa época, eles nem se falavam, nem se conheciam. Mas naquele contexto, eles tinham se... eu tinha matado um dos dois. A gente era irmã e ele era nosso pai, eu tinha muito ciúme e eu matei um dos dois. E aí que, assim, essa informação ficou ali. A gente se perdoou, olhou ali, né? Viu essa questão de vida passada, se perdoou, ficou ali aquela informação. Pronto, acabou, né? Isso era abril. Em maio, eu tive um distanciamento com essa pessoa de novo e eu senti o meu chakra cardíaco sendo limpo. Era um vazio tão grande que eu mal conseguia me mexer da minha cama. Então eu só tinha força para trabalhar. Quando eu tava em casa, eu tava sentindo aquele vazio, mas era um vazio, uma dor, e eu dizia assim, Deus, limpa isso aqui, esse vazio, limpa. Isso foi em maio de 2019. Eu fui sentir isso de novo agora. Eu senti isso algumas vezes de lá pra cá, mas especificamente agora, em maio de 2023, eu tive episódios muito profundos dessa dor de novo, que veio e eu me permiti sentir, eu me permiti chorar e passou. Né? Mas naquela época era muita coisa saindo ali, eu sentia que era uma limpeza acontecendo. Isso foi em maio. E, curiosamente, nessa época, a Bonita, né, no caso sou eu, né, a Bonita, assim, modo de falar, né, o que eu fiz? Eu resolvi que era ok ouvir meditação de chama gêmea. Eu não sabia nem o que era chama gêmea. Eu lá sabia o que era chama gêmea, gente. Pra mim, chama gêmea, alma gêmea, qual a diferença? Tudo é a mesma coisa. Eu só sei que eu caí em dois áudios. Um era de chama gêmea, o outro era de chama gêmea também, e o outro também. Eram três áudios. Um era meio que uma oração, o outro era toda uma vivência, um negócio ali, e o outro era só um áudio. E eu passei um mês inteiro. Aquele mês que eu tava com a vibração para lá de Bagdá, com aquela limpeza toda, o jeito que eu achei por bem de viver aquilo ali era fazendo uma manifestação de alma gêmea, de chama gêmea. Olha lá, que né, maravilhosa. E aí, nessa época, eu comecei a falar com uma pessoa. Eu comecei a falar com uma pessoa que a gente é assim, gente, a gente é espelho um do outro. Espelho um do outro. A gente brincava e dizia assim, gente, mas é a mesma pessoa. Como assim? A gente fazia. Sabe aquele jogo do Gugu? Que quando a gente era criança dos anos 90, pra quem foi criança dos anos 90, você vai saber que coisa é. Sabe aquela coisa que o Gugu chegava na casa da pessoa assim: você tem um rolo de papel higiênico de 50 metros, não sei o que, e a pessoa tinha que catar um rolo de 50, tinha que medir 50 metros. Vocês lembram dessa história? Cara, era um jogo de 7 erros, eu e essa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa, nossa, muito querida pra mim. A gente não se fala hoje e tal, mas é uma pessoa que fiquei, gente, que coisa, né? Que encontro. É a mesma pessoa. E a gente gosta dos mesmos autores, dos mesmos quadrinhos, dos mesmos cantores, tudo. E aí eu dizia assim, como é que tá o copo aí na tua casa? E eu disse, meu copo é esse, a gente usa o mesmo copo, né? Qual é o chá que tu tem aqui na tua casa? Meu chá é o chá, sei lá, de tal, sei lá, cidreira. Aqui em casa só tem chá de cidreira. Era tudo igual, gente. Na minha casa tinha lâmpada vermelha, na casa dessa pessoa tinha uma lâmpada vermelha também. Era um espelho. Então, como não fantasiar relações assim, né? Como não se encantar? E a gente nunca brigou. A gente nunca brigou, nunca se estressou. Um carinho, um amor muito grande, assim, um pelo outro. E assim, isso, né? E aí, tudo, gente, tudo... Vocês têm noção, não, da quantidade de coisas que era assim, dia após dia a gente fazia essa brincadeira de ficar vendo coisas na casa um do outro e vendo que, gente, como que pode a gente ser assim, né? E o tempo foi passando e isso era maio de 2020 e... Não, gente, não, isso era maio de 2019. E eu comecei a falar com essa pessoa e tava fazendo aquela manifestação, aqueles áudios todos. Nossa, será que essa pessoa, né? Então a gente já fica nessa fantasia. E isso, quando foi em junho, bom, volta um pouquinho pro Réveillon, não sei também se já contei essa história, mas a minha amiga perguntou, tu vai pro casamento da nossa amiga na Holanda? E eu podia ir, eu tinha dinheiro, tava tudo tranquilo, eu podia, mas eu ouvi assim, ó, não. Aí eu disse pra ela, não. Ela, como assim não? Eu ouvi que não, e é não sei porquê, mas é não. E aí quando foi em junho, que as minhas amigas estavam se preparando para ir pra Holanda, casar minha amiga, eu estava procurando passagem para vir para São Paulo. Eu ficava, gente, sei, me deu vontade de ir para São Paulo, vou para São Paulo. E vim para São Paulo, né? E quando eu vim para São Paulo, o que aconteceu? Eu ia participar de um evento.
de um evento com pessoas conhecidas pra mim, né? E aí eu perguntei se posso participar desse evento? Não, pode. Eu tava tentando comprar uma passagem pro começo de julho e não conseguia de jeito nenhum. E aí eu perguntei pra pessoa do evento e disse assim, olha, quando que vai ser o evento? Vai ser no final de julho. Comprei de primeira. Fiquei, gente, que facilidade, né? Tá com tanta dificuldade aqui, é o mesmo cartão, é o mesmo site, é a mesma coisa, só mudei a data e agora fluiu. Deu certo. Fui. E fui pro evento. E nesse contexto foi que eu conheci a pessoa que chamemos aqui de chamogêmea para fins didáticos, né? Nos conhecemos e foi uma energia diferente. Eu senti, nossa, que coisa diferente, que vontade de estar perto dessa pessoa, que vontade de ficar olhando para essa pessoa e é muito estranho, né? Muito estranho. Só que eu tava também conhecendo aquela outra pessoa que também morava em São Paulo, lembra? A espelho, que tudo era igual, que tudo era a mesma coisa, que tudo era, gente, aquele encontro, aquela coisa. Então eu tava ali no meio disso tudo e uma amiga, né, falou assim, deixa eu fazer uma leitura de alma gêmea pra ti? Eu disse, deixa não vou deixar não, porque, né, o que acontece? Gente, esse vídeo ele ia ser assim, sobre sinais, mas pelo visto vai ser sinais parte 1, minha história de chama gêmea, e sinais parte 2, porque pelo visto, né, ou então vai ser 1 hora de vídeo aqui, oremos, mas, porque pelo visto o negócio tá complicado aqui. Mas enfim, vamos continuar, né? Então, o que acontece? Eu fui fazer essa leitura de alma gêmea e o que ela disse foi o seguinte, olha, tem 3 almas gêmeas. Você tá de frente pra uma pessoa que vai sair da sua vida e tem mais 3 almas gêmeas. Eu fiquei, uau, essa pessoa que tava na minha vida, que ia sair, era aquela pessoa, lembra aquela pessoa da conexão espiritual e que, né, tinha uma conexão muito profunda e que eu fantasiava e tudo mais? Era aquela pessoa. Essa pessoa, que é muito espelho, também é alma gêmea, e essa pessoa que eu tinha acabado de conhecer ali, e uma outra pessoa, que depois eu descobri que foi a pessoa que eu namorei durante quase 2 anos. E eu fiquei, gente, que na época era uma interrogação, porque eu não tinha conhecido essa pessoa ainda, né? O meu ex-namorado, eu não conhecia ele ainda, então era uma interrogação ali. Depois foi que eu soube quem era. Eu fiquei, gente, que coisa, né? Mas deixei quieta, a vida foi passando, né? E aí eu tava no meio daquele turbilhão todo, acho que eu fiz tanto áudio de alma gêmea que veio esse monte de gente e tava no meio desse engodo todo, né? Mas não, na verdade é só o que eu tinha que viver mesmo. E realmente, essa pessoa, ela saiu da minha vida. Lembra aquela pessoa da conexão espiritual e tal, não sei o que eu não conseguia ver mais nada, fantasiava muito aquilo? Então, realmente essa pessoa saiu da minha vida. E foi muito interessante, porque olha como foi que aconteceu, né? Eu conheci essa pessoa, chama gêmea, vamos chamar assim, e essa pessoa ficou assim, vamos viver a vida? E eu disse, eu não posso, porque eu tenho que ver até onde vai uma situação X. Porque eu tinha ouvido que essa pessoa ia sair da minha vida, mas eu sentia no meu coração que eu precisava ver até onde ia dar aquilo ali. E aí essa pessoa falou, então eu não quero mais, eu vou viver a minha vida aqui. Então eu disse, bom, quase morri. Senti um troço no estômago, parecia que eu ia vomitar ali mesmo. Sim, mas a pessoa foi e eu só podia dizer, ok, né? Desculpa, gente. Ok. Mas foi muito sofrido, isso tudo. Acontece que isso era, sei lá, julho, agosto de 2019 e o que aconteceu foi que, no final das contas, houve esse afastamento. Essa pessoa foi se afastando. E eu me sentindo muita falta dessa pessoa. E nesse processo, o que aconteceu? A minha amiga, aquela que a gente viu aquela leitura, que eu matei, ou foi ela, ou foi ele, enfim, e a gente resolveu aquilo lá em abril, ela foi na minha casa em setembro, e ela falou assim, eu senti que eu vou ajudar aquela pessoa lá, teu amigo. Eu disse, nossa, vocês nem se conhecem? Ela disse, pois é, meu anjo da guarda que me falou. Eu disse, gente, que coisa, né? Então tá bom, se souber de alguma coisa eu te falo. Deu outubro, essa pessoa me mandou uma mensagem, eu tô com as coisas e tal, mas depois se resolve. Eu disse, olha, eu acho que a minha amiga pode te ajudar, porque ela disse que o anjo da guarda dela falou que ela ia te ajudar. Ele, nossa, sério, vou mandar uma mensagem pra ela. Eles ficaram amigos imediatamente. E ali, houve um divórcio energético. Ele pediu, né, pra que houvesse ali um divórcio energético. E eu tô contando isso sem nenhum problema, porque isso tudo já tá resolvido. Gente, eu me senti tão traída. Eu me senti, assim, tão mal. O sentimento que eu tinha era tão horrível. Era um nojo, era um negócio... Gente,
Nossa, como foi ruim. E aí, eu lembro que eu fui na varanda do meu apartamento e disse assim, meu Deus, por quê? Na hora que eu perguntei, meu Deus, por quê? Imediatamente retornou a cena de abril da vida que a gente acessou, aquela vida em que eu tinha matado ou ele ou ela, não lembro agora. Então, o Criador, Deus, me disse, por conta daquilo ali. Isso é uma questão kármica. Eu fiquei, caraca, essa pessoa que a gente nunca tinha tido nenhum desentendimento grande, uma briga, uma coisa, um amor tão grande, uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão incrível, era uma relação kármica. E eu via tantos sinais, eu via tanto tarô, eu via tanta coisa de tarô, eu via tantos sinais, eu via tanta folha caindo, eu via tanta mensagem dos mentores, eu via tanta coisa sobre o sentimento que a gente tinha um pelo outro, eu via tanta coisa sobre tudo, tanta coisa sobre tudo, e eu ficava, gente, como... né? Então assim, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque nesse período em que eu estava perto ou longe, mas me relacionando com essa pessoa que entrou na minha vida, que tinha uma conexão espiritual muito forte, que a gente falava sobre espiritualidade, se afastou. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Se não é exatamente o que a gente ouve sobre chama gêmea. A gente se aproximou, rapidamente a gente se afastou, passou um tempo separado, depois se aproximou de novo, e aí ficou aquela coisa de, né, não sabe o que está acontecendo ali, e depois se afastou de novo, né? E nesse afastamento é que as coisas foram acontecendo ali. Então, assim, como... E aquela coisa dos sinais, e via sinal em tudo, tudo tinha sinal. Como não achar? Como não achar? Porque na época uma amiga me apresentou essas tiragens que deixa a pessoa maluca. O que a pessoa tá pensando, sentindo, querendo? Eu maratonava. Todas as tarólogas que falavam sobre isso, eu maratonava, porque eu ficava, gente, eu sei que tem uma conexão entre nós dois. Eu sei que tem alguma coisa, eu sei que ele sente algo por mim, eu sinto algo por ele, isso aqui não é... E eu ficava naquela fissura daquelas tiragens. Então, gente, conexão espiritual tinha. Sinais, só o que tinha. Que mais? Ouvir os meus mentores falando sobre sim, aquela conexão, ser uma conexão importante, sim, ser uma conexão de alma, sim, ser... Só o que tinha. Mas os meus mentores nunca disseram essa pessoa é sua chama gêmea. Diferente da outra pessoa que disseram sim, né? Nunca disseram. Não, eu nem sabia o que era chama gêmea. Então, pra mim, se tinha uma conexão, se tinha um sentimento ali que era dos dois, pra mim já tava iludido. Já, o prato já tava cheio da ilusão ali pra canceriana, né? Pra alma da canceriana aqui. Porque ascendente em câncer não deixa de ser uma canceriana também. Então, gente, eu entrei naquilo ali. Então, quantas pessoas, se pergunte aí, quantas pessoas não viveram uma conexão massa com alguém, uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa, uma coisa, sabe, que essa pessoa se afasta e você não tem raiva nem nada dessa pessoa, você sente aquele vazio e você sente aquela tristeza e acha que é chama gêmea, mas é uma conexão de alma, é uma alma gêmea que tá ali pra te ensinar sobre uma série de coisas e não é sua chama gêmea. Quantas pessoas acham que estão na dinâmica de chama gêmea sem estar, por exemplo? Fica aí o questionamento. Mas a pessoa acha que é. Porque ela vai começar a ouvir aqui um vídeo daqui, um vídeo dali, um vídeo daqui, DVD, ela acha o suficiente. Sinal daqui, sinal dali, porque eu tô ouvindo muito sobre chama gêmea, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Na época eu também ouvia umas coisas sobre chama gêmea. Tinha um cara que falava sobre chama gêmea, eu vi uns vídeos dele, eu vi umas conexões e tal, mas depois esqueci. Mas você fica nessa fissura, nessa coisa, e você começa a querer fazer associações. Só que o nosso cérebro, fiz até um post sobre isso no meu Instagram, o nosso cérebro ele tem um mecanismo em que quando você tá com atenção em algo, a sua atenção, ela realmente começa a focar e ver aquilo em todo lugar. Então, se você tá focando que folha caindo é um sinal, você vai ver folha caindo em todo lugar, porque o seu cérebro já tá treinado para olhar para aquilo ali, para prestar atenção naquilo ali. Então, deixa de ser um sinal e passa a ser simplesmente o seu cérebro respondendo à sua necessidade de olhar para aquilo ali. Por isso que, por exemplo, tô com medo de ficar grávida. E aí, o que é que acontece? Começa a ver grávida em todo lugar. O que é isso? O meu mecanismo mental focando ali em grávida, porque eu tô preocupada, porque eu tô colocando atenção naquilo, eu tô colocando foco naquilo. Quanto mais foco eu coloco, mais foco vem. Então, você quer comprar um carro, sei lá, um carro específico vermelho. E aí você começa a ver esse carro específico vermelho em todo lugar. Significa que eles não estavam lá antes? Não, eles sempre estiveram ali. Só que você não conseguia dar atenção, você não via a atenção nesses carros. Então, assim, você começa a ver, porque existe isso, né?
Então você começa a... Só que tem outras perspectivas. Por exemplo, se a gente vai ouvir a Maya Andrade falando sobre isso, ela diz que é porque a gente materializou, a gente manifestou, a gente atraiu para o nosso campo aquele karma. Então pode ser isso também, mas de qualquer... dentro desse ponto de vista da lei da atração e tudo mais. De qualquer forma, é você puxando a energia daquilo ali. Então você vendo mais aquilo ali porque você está puxando, você quer ver e a sua mente está focada em vendo aquilo ali em todo lugar. Então, até que ponto é sinal, né? Até que ponto é sinal? Na aula que eu vou gravar amanhã, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, eu vou falar sobre essa linguagem simbólica da vida, né? Então, assim, se eu vejo uma borboleta, por exemplo, o que essa borboleta tá dizendo? Ah, são os anjos falando comigo. Falando o quê? A borboleta fala de transformação, a borboleta fala de leveza. De repente são os anjos te dizendo para levar a vida com mais leveza, com mais beleza, com mais fluidez, com mais tranquilidade, sabe? E aí você fica na borboleta, são os meus anjos da guarda mandando uma mensagem para mim. Ah, porque toda vida que eu vejo uma pena no chão é porque é os meus anjos da guarda falando que estão ali comigo. Por que uma pena? O que significa essa pena? Quais são os simbolismos que se unem a essa ideia da pena, né? Já falei pra vocês, e acho que em outros vídeos, da questão do escaravelho, por exemplo. Então, assim, tem um motivo do porquê que aquela coisa é aquela coisa. E, gente, o tarô, por exemplo, não é um único oráculo. Tudo é oráculo. Essa minha estante aqui fala várias coisas sobre mim. Fala várias coisas sobre mim. Aqui são os livros da filosofia, aqui são os meus livros da minha pesquisa do mestrado, aqui são livros relacionados a tarô, aqui são livros questões mais esotéricas, aqui são livros de desenho e pintura, que eu amo desenho e pintura, embora eu não esteja me dedicando a isso tanto. Então, assim, por que tem isso tudo, né? Qual a história de cada uma das coisas? Esse presente aqui, que são esses budinhos, foi um presente que eu recebi da mesma pessoa que me deu esse gatinho, né? E por que o gatinho? Não sei se vocês viram no começo aqui, o gatinho é um gatinho branco, né? Então tudo tem uma representação. É importante, estar ali por um motivo, tá trazendo alguma informação sobre a gente. Se eu chego numa casa bagunçada, algumas informações podem ser extraídas dessa casa bagunçada. Ou eu estou, de repente, com a minha vida inteira bagunçada. Ou eu estou com uma área específica da minha vida bagunçada, enquanto as outras estão tudo, né, indo de vento em pouco. Por exemplo, quando a gente tá ali quando eu tava ali na época que eu dava aula de filosofia, a minha vida profissional tava ótima no começo ali, né? Minha vida profissional tava ótima, minha vida espiritual tava ótima, eu tava fazendo os cursos e tudo mais, mas a minha vida afetiva tava uma bagunça. Então, tinha uma bagunça ali acontecendo, né? Então isso vai refletindo em outros lugares também. Mentalmente também estava uma bagunça, mas eu estava tentando achar sentido, assim como externamente estava tentando achar sentido também, enfim. O que eu quero trazer para as pessoas nesse workshop, né, de vida oracular, é ensinar as pessoas a observar e interpretar essa realidade e ajudar também a interpretá-la, a interpretar inclusive oráculos. Por exemplo, quando a gente estiver falando sobre as cores, eu vou trazer como exemplo cartas dos arcanos menores do tarô para você observar aquelas cores naquelas cartas e confirmar que aquele significado daquela cor tem a ver com o significado daquela carta ali. A gente vai fazer a relação de uma coisa com a outra. Gente, ficou muito legal essa aula. Eu sugiro que você, assim, se você gosta desse tema, você realmente se interessa e você tem vontade de conhecer mais sobre os oráculos, sobre interpretação, sobre sinais, assiste esse workshop. Até porque essa coisa também vou trazer, né? De assim, por que a gente precisa tanto de sinais? Uma coisa que eu já vou dando um spoiler aqui pra vocês nesse vídeo, a gente precisa tanto de sinais porque a gente racionaliza muito. Porque se a gente sentisse, o nosso sentimento, ele já é um oráculo perfeito. O nosso corpo, ele já é um oráculo perfeito. O nosso sentir. Se eu chego num lugar e eu não me sinto bem, isso traz uma informação. Então, eu poderia simplesmente me afastar, mas aí eu quero tirar uma carta do tarô, mas eu quero ver não sei o quê, mas eu quero não sei o quê. Eu sinto uma conexão com uma pessoa diferente, eu sinto aquilo ali, eu sinto paz naquela conexão, aquilo já tá dizendo algo pra mim. Mas aí, às vezes, eu pego e ignoro isso. É uma conexão boa, um sentimento bom, é um amor e tal. Beleza, ótimo. Mas não significa que isso seja chama gêmea. Lembra de novo daquela situação, daquela relação que eu tive com aquela pessoa, que era toda uma questão espiritual, era uma ligação, era uma coisa muito forte, era muito linda, mas não era chama gêmea e era uma relação kármica.
Porque a gente acha que, assim, às vezes, né, relação kármica é só uma relação que tem muita briga, que tem muito conflito, que tem muita coisa. E não necessariamente essa situação com essa pessoa, e era uma alma gêmea, foi feita a leitura, era uma alma gêmea, mas uma relação kármica. Então, assim, as pessoas vêm para a nossa vida, gente, para aprendizados, para trocas, e a gente continuar evoluindo e cada um evoluir à sua maneira, no seu tempo. Cada uma ensinar uma coisa para outra que vai adiantar e melhorar e nos conduzir dentro do nosso processo da vida. Mas aí a gente pega em fantasia, aí começa, é sinal daqui, sinal daqui. Eu enlouqueci de negócio de sinal na época que eu tava nessa conexão com essa pessoa. E aí o que aconteceu foi que quando eu tava de frente pra minha chama gêmea, eu disse, não, eu não sabia o que tava todo aquele sentimento, toda aquela coisa, eu disse, não, eu preciso ver até onde vai isso aqui. E eu precisava mesmo. Hoje os meus mentores dizem, você precisava mesmo, a sua jornada é essa. Você precisava ter cumprido aquela questão kármica, você precisava ter se separado dessa pessoa. E assim, sobre essa questão da separação, vocês sabem que nesse canal eu não vou tocar nesse ponto de reunião, de volta, de estar com a pessoa, dessa pessoa voltar, eu não toco nesse ponto, porque isso não interessa. O que interessa é, a partir do momento que você se identifica dentro de uma jornada de chama gêmea, a sua missão é a sua elevação espiritual. Ponto. Ponto. Ah, mas é a minha elevação espiritual para essa pessoa voltar e a gente fazer uma grande missão para melhorar a energia do planeta. Foca no teu presente, foca na tua vida, foca no que você está vivendo agora. A sua missão é a elevação espiritual. O que vai acontecer depois disso, não sabemos como que vai ser. E você entra numa ansiedade, numa coisa que vai acontecer no futuro, você não vive o presente. Toda vida que você se conecta com conteúdos que ficam focando nessa coisa, porque vai ter uma reunião, porque vai ter um não sei o que, o que acontece é que você deixa de viver o presente. Eu recebi uma leitura intuitiva na época que, assim, a última vez que eu vi essa pessoa, né, e a pessoa dizia assim, o Criador tá mandando você ir viver. E é bem isso. E é essa mensagem que eu trago pra vocês aqui também. Vão viver. Vamos viver o que tem pra viver. E eu fui viver. Eu entrei num relacionamento, dei o meu melhor pra esse relacionamento dar certo, a pessoa também deu o melhor dela pra dar certo, era uma alma gêmea também, mas a vida nos colocou numa situação em que a coisa precisou finalizar ali. E eu não sei qual é o meu futuro, gente. Eu não sei. Você sabe qual é o seu futuro? Ah, porque a vidente tal, a pessoa tal disse que o meu futuro é assim, assim, assado. Você não tem como saber, ter certeza de nada. Ah, mas lá atrás aquela pessoa disse que a pessoa ia sair da sua vida e saiu. Saiu, mas eu não sabia como, nem quando. E eu tinha que viver aquela experiência. Eu tinha que viver. Hoje eu me perdoo porque teve uma época que eu fiquei culpada. Poxa, eu só sabia que essa pessoa ia sair da minha vida. Por quê? Que eu simplesmente não aceitei aquela proposta da pessoa de vamos viver junto? Eu não aceitei porque não era para aceitar. Porque a minha jornada é uma jornada de elevação espiritual. Se eu tivesse entrado em contato com aquela pessoa naquele momento, eu ia viver em função daquele relacionamento, daquela pessoa e não da minha jornada espiritual. E a minha função, o meu compromisso com a espiritualidade, eu já entendi isso. E essa é a minha mensagem nesse vídeo pra vocês. Não vai ter 2 vídeos, eu acho que vai ser só esse mesmo. É que a gente tá aqui pra evoluir. Ah, pra estar com essa pessoa. Não, pra evoluir. A coisa mais importante é evoluir, porque quando você evolui, você tá vibrando alto e tudo mais, a coisa acontece pra você. Hoje eu tava conversando com uma pessoa que tava falando sobre essa questão de chama gêmea, e ela disse que uma pessoa falou pra ela que ela e a chama gêmea dela não tem mais como ficar juntas. E eu já vi, é a segunda vez que eu vejo isso, né? É a segunda vez que eu vejo uma pessoa falar sobre essa possibilidade, porque a maioria dos lugares que a gente vê falando sobre chama gêmea, não, você vai se reunir com essa, a finalidade é vocês estão vivos na mesma vida, então vocês vão se encontrar, passar toda a jornada e depois vocês vão se encontrar, não tem como negar, não tem, é impossível, vocês vão ter essa reunião. Já ouvi 2 pessoas falando, uma que parece ter bastante propriedade no assunto, ele disse que existe uma possibilidade de você espantar, sei lá o termo que ele usa, essa chama gêmea para longe e ela nunca mais voltar. E essa outra pessoa disse que alguém fez uma leitura para ela que falou também que, olha, essa pessoa não volta mais, desencana, vai vir outra pessoa para sua vida para você fazer os seus processos, sua jornada e tudo mais. Então veja, como as informações elas não são unânimes sobre essa questão de chama gêmea, né? Então se não são unânimes, gente, a verdade é que a gente não tem como saber. A verdade é que a gente não tem como saber o que realmente vai acontecer na nossa vida. Não tem. E se você fica aí na internet vendo tiragem disso, tiragem daquilo, você começa a ver, ai, tem tudo a ver.
porque realmente essa pessoa falou tal coisa, porque realmente a gente tem tudo a ver com esse sinal, com essa coisa que aconteceu com a gente. Aí você fica ali, essa pessoa, essa coisa, esse sinal, essa... Enquanto você tá nessa, você não tá fazendo suas meditações, você não tá fazendo suas sessões, você não tá olhando para suas feridas, você não tá cuidando da sua criança interior, você não tá cuidando do seu feminino ou do masculino, você não tá fazendo o que tem que ser feito. Aí eu vou dizer pra vocês, vou finalizar esse vídeo com uma coisa muito interessante que aconteceu. Tenho recebido sinais o tempo todo, só que hoje em dia eu sou muito mais cuidadosa com essa coisa dos sinais. Eu olho, eu observo, eu entendo, por isso que eu vou fazer esse workshop de amanhã. De novo, dá uma olhadinha aqui no vídeo aqui embaixo, que provavelmente já vai ter a descrição pra você adquirir esse workshop. Eu acho que tá de R$150. Se parcelar tem os juros e tudo, mas é mais ou menos isso. Gente, eu sou muito mais cuidadosa, eu observo com calma, eu não fico deslumbrada, eu vou, né, vendo o que tá ali. E essa questão dos sinais, para eu estar aqui fazendo isso aqui para vocês, assim, para eu estar aqui falando sobre esse tema para vocês, não é que foram sinais não, era que era basicamente, né, assim, quase que uma carta a punho de Arcanjo Miguel dizendo assim, querida, amada, já tá na hora já, de você fazer a sua parte do combinado, vamos nessa? Já tá bom já, vamos lá? Porque assim, não foi só sinal, não foram só sinais, né? Só coisas que eu observava na natureza, na vida, no tarô, que me diziam sobre esse caminho. Eu vinha vendo, inclusive no tarô, o 2 de copas, que era uma carta que eu tinha ranço uns anos atrás, que eu dizia, isso aqui não nem existe, isso daqui, né? Depois de eu comecei a ver 2 de copas, 2 de copas, 2 de copas, em todo lugar. Coisas impares em todo lugar. Se você viu o meu vídeo lá que eu falava sobre as rosas, que eu falei sobre as rosas do Neville Goddard, né? Que não foi só uma rosa que eu achei, foram 2 rosas em todo lugar. Eu e a Janaína, eu acho que no vídeo passado eu falei sobre isso, a gente se encontrando e falando sobre essa questão das rosas, e eu comecei a ver rosas em todo lugar nessa casa. E detalhe, eu tive uma sogra que ela pintava com tinta a óleo, e ela pintou uma foto minha com uma rosa. Eu tenho essa foto na casa da minha mãe, tá lá, um quadro enorme, lindo, até hoje. Então, assim, o meu pai trabalhava com... Meu pai teve floricultura, a coisa que eu mais vi na minha vida foi rosas. E a Janaína, quando chegou pra falar pra mim, ela disse, Débora, lembra da nossa sessão de espelho mágico? Na nossa sessão de espelho mágico eu recebi uma rosa. Eu tô aqui falando dela porque vocês vão ouvir muito falar dela, eu vou gravar uma live com ela. Ela tá com a chama gêmea dela, ela vive com a chama gêmea dela, então vai ser bem legal a gente falar sobre isso. E ela falou, eu recebi uma rosa naquela sessão de espelho mágico, lembra? Eu lembro. E eu fiz durante um período um clã Estrelas da Terra. No clã a gente tinha meditações, né, sobre criança ferida, sobre pai, sobre mãe, sobre tudo. Era uma forma de trabalhar ali interno e externo pra gente ter uma vida mais fluida nesse lugar de empreendedorismo holístico e tudo mais. Só que eu fazia meditações e aí a Jana recebeu uma rosa na meditação também. E aí a Sandra, que também estava no clã, falou assim, Jana, existe a Irmandade das Rosas, você vai receber sinais e provavelmente você vai saber em que momento você vai se conectar com isso. E realmente existia, a Jana entrou e virou uma sacerdotisa da Irmandade das Rosas. E ela veio me contar que, Débora, eu tô com uma situação aqui muito delicada, porque eu sei que chama gêmea pra você é um assunto que já rolou muito gatilho e tudo mais. Mas eu tô na Irmandade das Rosas e lá eu recebi a missão de falar sobre chama gêmea e a única pessoa que veio na minha cabeça é você. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, não acredito. E aí quando a gente fez uma sessão em conjunto, as duas, que é uma coisa que eu aprendi lá com aquela pessoa, né, lá atrás, com aquela minha amiga, que a gente fazia sessão em conjunto, lá com ela, a gente via as mesmas coisas e tudo mais. Eu aprendi a fazer esse tipo de sessão, que é o espelho mágico, só que em dupla, né? É uma coisa que a cura é pra mim e pra pessoa. Eu fui fazer uma sessão, Jana, eu tô sentindo a gente fazer uma sessão juntas. E nessa sessão a gente viu as rosas. E a gente viu todo um contexto. E esse contexto, gente, aí começou, né? É porque eu não tô com o deck aqui pra mostrar pra vocês. Ah, não tá aqui não. Eu não sei se eu já mostrei em outro vídeo aqui pra vocês, mas... Tem um deck de tarô que a frente é uma imagem que super conecta com a história, o que ela viu, né, das meditações dela, dos sonhos dela. E a outra imagem do deck é uma imagem que sempre veio no meu coração desde eu criança, que eu me via naquela imagem. Quando eu mostrei pra ela, tinha rosas no deck e tinha um escaravelho.
E eu ficava, gente... Então, assim, a conexão não é um sinal, vi um escaravelho. Antes era. Agora é o escaravelho numa caixa de tarô, que é uma coisa que eu trabalho. Num lado, uma coisa importante pra Janaína. No outro, uma coisa importante pra mim. As rosas conectadas. Aí depois que a gente fez a sessão, eu tava conversando com a Jana, nossa, e o negócio tal, e a relação com isso tal, a gente conversando, eu olhei pra um deck que eu tinha deixado na sala, sabe Deus por quê? Porque eu nem me conecto com esse deck, mas a caixa dele tem um escaravelho dourado, tem várias rosas e tem 4 caveiras. Na nossa sessão, a gente se viu em 4. Eu, a Jana e as 2 chamas gêmeas. E tinha todo um contexto de rosa. E tinha dourado. E aí, assim, não é uma coisinha. São várias coisas ao mesmo tempo, numa enxurrada. Sabe Deus como e por que a coisa acontecendo desse jeito. E a gente só, meu Deus do céu, vamos aceitando, vamos vendo o que é que tem pra gente. Você pensa que tá bom por aí? Vamos continuar falando sobre sinais. De novo, o link tá aqui embaixo. Se você quiser adquirir a aula, já vai estar gravado, provavelmente, porque é amanhã que eu vou gravar. Gente, tem 16 inscritos no canal. Até o momento presente. 16. Quantas pessoas vocês veem aí de Chama Gêmea que tem 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, 200 mil inscritos? Eu tenho 16 inscritos. 16. E aí eu falei assim, Jana, faz uns gráficos aí pra mim que eu tô precisando. Vamos fazer essa parceria juntas. Se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui com você. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E eu tô precisando de você. E aí ela fez uns gráficos. Ela começou a me fazer umas perguntas. Começou a mexer nas coisas. Deu, assim, 20 minutos, uma pessoa entrou em contato pra fazer uma sessão de espelho mágico. Essa pessoa veio aqui, maratonou os meus vídeos e fez a sessão de espelho mágico. Ela pagou, fez o Pix e a gente marcou praticamente para uns 2 dias depois e tal. Gente, a sessão da pessoa tinha coisas muito específicas da minha vida. E não é da jornada de Chama Gêmea, da minha vida pessoal, da minha infância. E de coisas que tinham acontecido naquele dia. Por exemplo, eu pensei de tarde, eu tenho que comprar a biografia da Rita Lee. Tem coisa ali. Depois eu vou trazer pra vocês o que tem da Rita Lee ali pra falar, né? E eu, porque tem a ver com Chama Gêmea. Eu disse, gente, eu tenho que ver a biografia da Rita Lee. Passou isso na minha cabeça. Quando eu atendi ela, na sessão, ela se viu com o livro na mão. Quando eu perguntei que livro era, ela disse, uma biografia. Aí eu disse, de quem? E eu nem imaginei que pudesse ser da Rita Lee. Na hora que ela falou da Rita Lee. Eu fiquei, oi? Né? Então, assim, foi linda a sessão. Linda, linda, linda. Fiquei tão grata. E, assim, uma pessoa, né? A espiritualidade o tempo todo me dizendo, inicialmente você vai ajudar com o espelho mágico, você vai ajudar com o espelho mágico. Por quê? Porque no espelho mágico a gente visita tudo que for necessário. Quem conduz a sessão de espelho mágico é a nossa egrégora espiritual e a fonte criadora. Então, comigo aqui é direto com a fonte e a nossa equipe espiritual conduzindo cada momento da sessão. Então, essa sessão, gente, às vezes a gente vai em vida passada, às vezes a gente vai na criança interior, às vezes a gente vai na mãe, às vezes a gente vai no pai, a gente vai, às vezes, em tudo isso na mesma sessão. Às vezes é só na criança, às vezes é só no pai, às vezes é só na mãe. Por quê? Porque cada pessoa tem uma quantidade de coisas que ela consegue lidar dentro de uma sessão, e às vezes é bastante coisa. Cansei de atender psicólogos com essa sessão, e psicólogos fazem terapia, né? E eles dizem, Débora, eu faço terapia há 10, 15, 20 anos, e eu nunca tinha visto isso. Numa única sessão, tanta coisa acontecer, tanta informação, tanto insight, tanta coisa acontecendo, que assim, coisas que em anos de terapia eu não conseguia acessar, e nessa sessão eu acessei. Então eu já ouvi muito isso, e é real, de pessoas que também não são psicólogos, mas fazem terapia há muito tempo. Então é uma sessão muito diferente, é muito especial. Gente, só vivendo. E é uma sessão que você faz quantas vezes você sentir de fazer, né? Quantas vezes você sentir de fazer essa sessão, você faz, mas assim, é o seu processo. Você vai saber. Eu não sei quantas vezes você vai fazer, quantas sessões você vai marcar, mas o que a espiritualidade me trouxe até agora é que você já tem um espelho mágico para ajudar as pessoas. Vou deixar aqui embaixo também o site para vocês verem depoimentos e tudo mais. Tem um vídeo bem antigo meu falando sobre a sessão. É dificílimo falar sobre essa sessão. Dificílimo. Muito difícil falar sobre essa sessão. Por quê? Porque pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Já aconteceu uma vez uma limpeza energética num grau que veio a espiritualidade, não foi só, né? Foi espiritualidade muito elevada para essa limpeza. E eu fiquei, gente, eu nunca tinha visto isso aqui. A nível de arcanjo chegando, sabe?
Então, assim, mas assim, não só, o arcanjo que veio e resolveu aqui e foi embora. Não, era uma egrégora de arcanjos ali, né, envolvidos ali no processo. Então, tudo pode acontecer, né? Tudo nessa sessão pode acontecer. Coisas que eu não tenho coragem de falar aqui pra vocês, porque com certeza eu ia me chamar de louca, com certeza. Então, assim, eu nem falo algumas coisas, porque tem coisas que não dá pra dizer aqui sobre o que eu já vivi. Quem tá no universo do Theta Healing, por exemplo, não ia me achar tão doida, não. Porque, né, a Vaiana Steibel já passou por tanta coisa que a gente meio que já entra no clima ali. Mas pra quem não é do universo do Theta Healing, não dá pra falar o que já aconteceu, gente. Sessão espelho mágico não é Theta Healing. Theta Healing é uma coisa, espelho mágico é outra. Mas a sessão espelho mágico nasceu canalizada a partir da minha experiência com o Theta Healing, certo? Então, é isso. E a maneira como eu tenho de te ajudar hoje na jornada é assim. Eu e a Janaína, a gente tá recebendo todos os insights, todas as informações, todas as coisas, né, pra ver como serão os próximos passos. Mas essa pessoa ter vindo com 16 inscritos, maratonado os meus vídeos e ter dito assim, eu sinto de fazer a sessão de espelho mágico, chegou, fez o Pix, marcou e fizemos e foi lindo, foi o que eu precisava. Isso é um sinal. Não é ver uma borboleta. Não é ver um besouro. Não é como eu vi os tantos caravelhos que eu vi, né? É e não é, entende? É também ver a borboleta, ver o besouro. Mas não é só isso. É muita coisa envolvida. É um conjunto de coisas. É a espiritualidade te conduzindo, te mostrando. Aqui você acessou uma vida passada e bem aqui você vai ver uma situação que é kármica por conta daquela vida passada que a gente te mostrou. Você não vai lembrar na hora, mas depois, no momento certo, a gente te lembra. Então, quando eu chego ali e digo, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque lá atrás, lembra? Lembro. Então, um conjunto de acontecimentos, não é uma coisinha. Não é uma coisinha. Até eu ver a caixinha lá do meu tarô, com as 4 caveiras, com todas as rosas do escaravelho dourado, se eu tivesse visto aquilo ali, né, em algum outro momento. Aliás, eu nem reparei, porque eu nem me conectei com esse tarô. Mas se fosse outra coisa, não teria. Mas até o momento em que eu encontro a Janaína diz, eu tô sentindo de falar sobre o chama gêmeo. E eu sinto de fazer a sessão. E dentro da sessão é assim que a gente se vê. E aí são as 4 pessoas. E não sei o que. Depois, todo esse cenário montado, não só meu. Porque você pode pensar assim, mas aí você inconscientemente pegou aquelas pessoas. Sim, mas quando eu chamei a Janaína, eu não fiquei pensando, nossa, lá dentro dessa sessão, a gente não sabe o que esperar numa sessão de espelho mágico. Eu não tenho como saber, nem você. Por mais que você me conte a sua história inteira, eu não tenho como saber o que vai acontecer na sua sessão. Então, quando a gente abriu lá, a gente nem sabia que as nossas chamas gêmeas estariam ali presentes. A gente nem sabia. Na verdade, eu fui avisada. Pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, eu ouvi, sua chama gêmea vai estar lá. Eu disse, vai nada. Vai. Eu disse, isso é coisa da minha cabeça. É bem saudade da chama gêmea, eu quero estar lá. Não. Ele vai estar lá. Mas, bom, acho que essa é coisa da minha cabeça. Quando a gente entra, eu disse, já não tô vendo isso, o que é que você tá vendo? Ela também, estou vendo isso, com isso. E a pessoa tal. Aí eu disse, ainda bem que você me falou, porque eu não vi essa pessoa tá aqui. Disse, então tá. E aí eu comecei a ver também. Só depois que ela viu primeiro. Porque se eu tivesse dito assim, tô vendo, eu mesmo não ia acreditar em mim. Eu ia achar que eu tô ali manipulando pra aquela pessoa tá ali de qualquer jeito. Não, eu não sabia que ela ia estar ali. Então eu não sabia, né? Como que eu ia saber? Não fui eu que trouxe essa informação. Eu tinha lá as caveiras, você pode dizer assim, você passou o olho naquela caveira ali, aquilo ficou registrado na sua mente. Mas quando eu chamei a Janaína, eu não sabia que aquelas 4 pessoas iam estar ali. E aí, mas o que tem a ver as 4 caveiras com as 4 pessoas? Gente, toda a combinação do escaravelho, do dourado, tudo numa mesma caixa. A outra caixa, né, do tarô, com um lado, uma coisa muito marcante na vida inteira da Janaína, no outro lado, uma coisa muito marcante na minha vida inteira. As duas coisas relacionadas à questão de relacionamento, e as rosas e o escaravelho na mesma caixa, porque tem o escaravelho, porque tem a Lua Escaravelho, é uma, não sei como é que se pronuncia, se é assim, mas é uma editora que tem o escaravelho, né? Então, entende? E aí, quando eu mostrei a foto pra ela, ela disse, Débora, foi com essas roupas que eu vi a gente na nossa... E ela não conhecia esse deck. Foi com essas roupas que eu vi a gente na nossa meditação do espelho mágico. Então, o espelho mágico, ele pode acessar muita coisa. Tudo que você possa imaginar. Outras dimensões, outras vidas, enfim. E aí, gente, é muito desafiador falar isso aqui pra vocês, porque eu sou uma pessoa extremamente racional, porém, quando o assunto é espelho mágico, você chegou pra mim, Débora, eu senti de fazer o espelho mágico, você chegou pra mim, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Porque não sou eu que vou atrás de você, é você que vem atrás de mim
Porque você sentiu. E quando você sentiu, você não sentiu à toa. A espiritualidade tá te trazendo. Vai nessa sessão. Faz o que tem que ser feito. Investe nisso aí. Porque tem limpeza para ser feita. A sessão, ela vai fazer limpeza. Ela vai resolver coisas muito importantes do teu passado. Feridas muito importantes. Então tem pessoas que fizeram espelho mágico comigo, várias sessões de espelho mágico. E aí uma limpeza foi feita, abriu caminho. Outra, uma manifestação foi feita, a pessoa conseguiu um aluguel de um lugar que ela sonhava em ter por um preço muito mais barato. Na outra, começou a andar a questão financeira. Várias coisas vão acontecendo. A sessão espelho mágico, ela vai fazendo limpezas energéticas dentro de você, vai pegando uma crença, vai pegando um sentimento, vai pegando um trauma, vai pegando uma coisa que vai fazendo essa limpeza energética a nível espiritual, emocional, mental, para que na sua vida prática as coisas também comecem a mudar. Porque se você não muda a mente, os sentimentos e o energético, como você vai mudar a vida prática? Você vai fazer o triplo do esforço e mesmo assim não vai dar, porque a sua crença não tá te ajudando a concretizar aquilo ali. Você vai botar esforço, 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 esforço e a coisa não vai se movimentar. Então eu tô fazendo isso aqui tudo, gente, às cegas. Eu tenho 16 inscritos. Eu não tô fazendo isso aqui por causa de... pensando que, ai, nossa, vou ter muito dinheiro com isso aqui. Que dinheiro? Eu não sei o que isso aqui é. Eu não sei. Eu só tô indo, seguindo, fazendo o que eu tenho que fazer. Tô há 1 hora falando aqui. Nem imaginei que eu fosse falar tanto, que esse vídeo ia ficar tão grande. Mas é isso, né? Eu tô aqui falando de todo o meu coração, a minha experiência, contando pra vocês. Tem muito mais coisa pra falar. Tem muito mais coisa mesmo. Quando eu acho que não tem mais nada espiritualidade, assim, tem sim, esse tema tal, esse tema tal, esse tema tal. Mas aqui nesse tema, eu já trouxe, nesse vídeo, eu já trouxe bastante coisa, né? Essa coisa de você achar que é chama gêmea, mas não é. Lembra daquela história que eu contei mais cedo? Tudo pra eu encaixar, se eu tivesse encaixado na história de chama gêmea, tinha tudo pra encaixar na história de chama gêmea. Não era. E aí, reflita, porque se tem uma coisa que você não vai querer, meu amor, é estar numa dinâmica de chama gêmea. Olha, eu te falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Não é uma coisa que você diz assim, nossa, que gostoso estar numa dinâmica de chama gêmea. Que lindo, que maravilhoso. Não é, não. A não ser para as pessoas que passaram por isso de uma forma tão... passando assim como a Janaína. A Janaína vai contar a história dela pra gente, né? Que ela nem percebeu que estava numa dinâmica de chama gêmea, ela nem sabia que estava numa dinâmica de chama gêmea, né? A coisa aconteceu com ela de uma forma muito diferente. Então a gente vai trazer várias coisas aqui sobre chama gêmea, a gente vai trazer vários exemplos, vai mostrar aqui como as dinâmicas podem acontecer de formas diferentes. Eu vou guiando aqui pela espiritualidade, dizendo para vocês o que está vindo para mim, quais são as informações, para que ilumine vocês aqui. Mas sempre focando foca no presente, vai meditar, vai curar suas feridas. Porque não tem como você ascender espiritualmente sem olhar para as suas feridas, sem olhar para a rejeição, para abandono, sem olhar para a injustiça, para a humilhação que você passou na infância, limpar aquilo ali de várias situações e lugares que aconteceram, para você conseguir ir limpando as suas emoções, limpando o seu pensamento, limpando a sua alma, para você ir conseguindo entrar nesse lugar de conexão com a centelha, conexão com Deus, conexão com a fonte, cada vez maior. Cada vez maior. Essa é a coisa mais importante da minha vida hoje. E é isso mesmo. A coisa mais importante da minha vida hoje é a minha conexão. Se lá atrás eu tivesse me conectado com aquela pessoa, talvez não seria a coisa mais importante da minha vida. Eu ia achar que a coisa mais importante da minha vida era a conexão com a pessoa. Mas não. A coisa mais importante da minha vida é o meu desenvolvimento espiritual. O que acontece depois disso, a consequência disso, não tenho como saber. Não tenho como prever. Mas assim, bem Beth Russo, né? Trazendo uma ideia assim, bem Beth Russo, vida me surpreenda. Tô aqui pra dar o meu melhor. E o presente que eu tô recebendo, né, com isso, tem sido, sabe o quê? As ondas de amor que eu sinto no meu dia. Eu coloco música pra tocar aqui, vocês não têm noção. Coloco música pra tocar aqui, o meu coração... Eu tô viciada em ouvir música. Meu Deus do céu, eu passo a maior parte do meu dia ouvindo música. Eu não quero mais conversar com ninguém, eu não quero mais falar com ninguém, porque eu quero ouvir a música, eleva tanto a minha vibração e eu sou preenchida com um amor tão grande, que eu fico, gente, meses atrás eu podia ouvir a música que fosse, eu gostava, mas não era aquela coisa que eu tava ouvindo o tempo todo, nem lembrava o tempo todo, tava muito mais fissurada em outros tipos de conteúdo, música eu mal ouvia, agora eu só quero saber de ouvir música, e é tão bom vibrar alto.
Então eu me sinto muito presenteada com a espiritualidade, estar conseguindo vibrar alto desse jeito, né? Mas isso começou depois que eu comecei a não resistir a falar dessa jornada. E vou dizer uma coisa pra vocês, né? Então, bônus pra quem ficou 1h10 aqui nesse vídeo, né? Gente, eu já falei isso, acho que em outros momentos, mas assim, queria trazer pra vocês que o meu sentimento por essa pessoa é de puro amor incondicional. Eu não tenho nada além disso, assim, além do desejo que essa pessoa seja feliz. Nada, nada, nada. Comigo ou semigo, né? Gente, isso hoje, isso não é relevante pra mim. Eu só quero que essa pessoa seja feliz. É a única coisa que eu tenho certeza. Eu quero que essa pessoa seja feliz. Porque se temos a mesma origem e eu quero ser feliz, eu quero também que essa pessoa seja. Porque eu vou ficar feliz essa pessoa ser feliz. Seja como for. Seja indo pra onde for. Seja vivendo o que for. Com quem for. Eu não me interesso em saber. Não me interesso em ir atrás. Eu só quero que seja feliz. É só isso. E como é bom poder olhar pra isso. Porque é isso que eu quero pra minha vida, gente. Eu quero ser feliz também. Então não vamos entrar nesse lugar de, né, ai meu Deus do céu, mas é assim, porque, sabe, sabe assim, chega a pessoa e diz assim, ai, mas isso aí que você tá sentindo é uma parte da jornada, não me interessa que parte da jornada eu tô, não me interessa, não devia te interessar também não. O que te adianta saber em que parte da jornada tu tá? A não ser pra tu ficar na expectativa de, será que eu tô perto, será que eu tô longe, será que vai dar, será que não vai dar? Criatura, vamos viver. Vamos viver tudo que há pra viver, né? Assim, o meme. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos viver a vida. A vida tá aqui pra ser vivida. Mas também pra gente se aperfeiçoar. Enquanto alma aqui, né? Sua percepção muda de vida, de mundo. Você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Essa sou eu mais uma vez falando de um tema extremamente desafiador pra mim, mas eu espero que de alguma forma tenha te ajudado, tá bom? Então, um beijo pra você e até os próximos vídeos.